Jornal da FAESA desta semana é especial sobre o 10º Congresso Estadual dos Jornalistas, que aconteceu em Domingos Martins. Veja os destaques de hoje. Com o tema Jornalismo, Jornalistas e Sociedade, o encontro, que durou 3 dias, reuniu mais de 150 participantes, entre profissionais e estudantes capixabas na região de Pedra Azul. Os múltiplos caminhos de uma profissão, a comunicação e o poder público, a mídia nas eleições e a responsabilidade do jornalista foram assuntos abordados no Congresso. Jornalistas de renome nacional, como Bernardo Kuncinski, Jorge Duarte e Leandro Fortes, prestigiam o evento. Lançamento de livro em Noite Cultural. Professor da FAESA reúne análises sobre cinema no livro Ver e Contar e discute o papel da crítica. O Jornal da TV FAESA começa agora e traz a profissão jornalista, o profissional que trabalha para levar até você as informações do Estado, do Brasil e do mundo. Boa noite. A convite do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo, os repórteres da TV FAESA, Guilherme Silva e André Kleiber, cobriram a 10ª edição do Congresso Estadual da categoria. Durante 3 dias, os participantes discutiram assuntos relacionados à profissão, no encontro que teve o tema central: jornalismo, jornalistas e sociedade. Na palestra de abertura, o professor e pesquisador Bernardo Kuncinski e o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Sérgio Murilo, abordaram as principais questões relacionadas à profissão. Um ambiente tranquilo da Serra Capixaba, onde o frio marcou presença e os pássaros faziam seu belo espetáculo sem se preocupar com a presença dos visitantes. Como cenário, cenas moldadas pela natureza, receberam os 160 participantes do 10º Congresso Estadual dos Jornalistas. Profissionais e estudantes se hospedaram durante um final de semana na região de Pedra Azul, onde debateram os novos rumos da profissão e os modelos de jornalismo que coabitam na sociedade moderna. Durante a palestra de abertura, foram discutidos os múltiplos caminhos de uma profissão de interesse público, já que a comunicação assume uma dimensão antropológica, sendo formativa do homem moderno. O 10º Congresso tem como tema central o jornalismo, os jornalistas e a sociedade, enfocando principalmente quais são os múltiplos caminhos que a nossa profissão, que é de interesse público, vem trilhando. Como que essa profissão de interesse público, que trabalha em veículos que são controlados sob a lógica do capital, a lógica privada, né? E também nós temos outras vertentes de trabalho. Como é que uma profissão que tem um caráter de interesse público tem que trabalhar com a qualidade? Como é que ela faz esse caminho? Como é que ela faz essa conjugação? Os convidados para a abertura do evento, Bernardo Kuncinski e o presidente da Federação Nacional dos Jornais, FENAGE, Sérgio Murilo, abordaram o secretismo da comunicação no mundo atual. O presidente da FENAGE destacou os casos de violência registrados contra jornalistas e ainda abordou a tão discutida liberdade de imprensa. O sindicato está fazendo a defesa da nossa profissão ao denunciar uma violação constitucional, uma ameaça à liberdade de imprensa, e isso faz parte do nosso cotidiano. A FENAGE, inclusive, este ano, começou o trabalho no ano passado, nós voltamos a editar, dei uma cópia para o Bernardo Kuncinski lá em Londrina, o relatório anual de denúncias, agressões e violências contra a liberdade de imprensa. Para ele é fundamental que os profissionais se movimentem, alertando que boa parte de ameaças e violações à liberdade de imprensa parte das empresas contratantes, e que o direito à liberdade é restritivo, pois quem se beneficia são os grandes proprietários dos meios de comunicação. Hoje, esta conquista é insuficiente. Hoje, nós temos a obrigação, a tarefa de dizer que nós defendemos o direito à comunicação, que não é só o direito de ser bem informado, é o direito de participar do processo de informação, é o direito de decidir o que vai ser informado. Essa hoje, gente, é a tarefa de quem está preocupado com uma sociedade mais justa, mais democrática. Esta é a tarefa de estudantes de jornalismo, de professores de jornalismo, de profissionais, de sindicalistas preocupados com um Brasil mais justo e democrático.
Já Bernardo Kuncinski deu uma aula de como ser repórter. Com 20 anos de profissão e experiência nos principais veículos do país e como correspondente internacional, o convidado falou sobre os múltiplos caminhos de uma profissão de interesse público. A minha percepção do que está acontecendo hoje na mídia, no jornalismo, na comunicação em geral, é de que nós estamos passando por um momento de transformações muito profundas, uma revolução mesmo, dessas que acontecem raramente na história, não é uma evolução, é uma revolução profunda que, por um lado, é resultado de modificações lentas que já vêm ocorrendo e, em cima delas, aconteceu toda essa nova revolução tecnológica da internet. Com o advento da internet e do telefone celular, a gente pode dizer que a comunicação assumiu uma dimensão que a gente poderia chamar de antropológica. Ela está no centro dos processos de formação do homem moderno. O homem moderno se forma num ambiente de comunicação que não existia em outros tempos. Mas esta nova mídia modifica as mídias já existentes. Está mudando a forma dos jornais atuais, das revistas atuais, dos jornalistas atuais. Ele terminou a palestra fazendo uma comparação entre a profissão do jornalista e a de um médico, como um dia falou para um grupo de estudantes. Eu falei, qual é a diferença do médico que mata e do jornalista que mente? Aí eles ficaram pasmos, ficaram quietos. Ficaram com ódio de mim. Mas eu pergunto a vocês, qual é a diferença entre o médico que mata e o jornalista que mente? O convidado recebeu a equipe do Jornal da Faesa para a entrevista, onde falou da institucionalização da reportagem, da crise da identidade do jornalista e de questões atuais relacionadas à profissão que devem ser discutidas. Em relação a ontem, a sua palestra de abertura do Congresso de Jornalistas, por que você considera que está havendo uma institucionalização da reportagem? Porque eu noto que, e também os estudos aí mostram, né, os estudos americanos, que dois fenômenos, digamos três fenômenos. Primeiro, há um declínio da reportagem. Cada vez a reportagem é menor nas redações. Está sendo reduzida assim de 1/3, de metade. Segundo, cada vez mais o jornalista ele se ocupa de uma etapa de um processo de produção das notícias. E a identidade do jornalismo está em crise, certo? Você concorda? Sim, eu acho que está em crise, porque com o advento da internet, qualquer pessoa escreve, cria o seu blog, o seu site, cria o seu boletim, o seu newsletter, pode mandar mensagem, e inclusive intervém também nos veículos já existentes. A capacidade de intervenção se mudou de escala, né? Manda, intervém, opina, vota. Então, nesse processo todo, o poder que o editor tinha e uma das funções que o jornalista tinha, que era de decidir o que a sociedade iria ler nos jornais, ele determinava o que ela ia ler no jornal, o que ela não ia ler. Isso aí, ele está perdendo esse poder. E qual a principal questão do jornalismo atual que deve ser discutido hoje? No Brasil, eu diria que a questão central seria como conseguir garantias para a liberdade de expressão do jornalista, para que ele pudesse exercer o trabalho dele respeitando a ética da profissão, com dignidade, sem ser massacrado. A mídia e o poder público. Assessor da SECOM fala da comunicação feita pelo governo. O repórter Leandro Fortes, da revista Carta Capital, fala das dificuldades da profissão e a popularização dos cursos de jornalismo. E você vai ver também. Em Noite Cultural, professor da Faesa lança livro que reúne análises sobre cinema e a discussão do papel de crítico. No quadro Profissão, Vida de Jornalista, o profissional que está pronto a todo momento para levar a notícia até você.
vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. O assessor de imprensa Jorge Duarte, que trabalha no setor para a Presidência da República, abordou em sua palestra a atual comunicação feita pelo governo. A manhã do segundo dia do Congresso começou com o típico friozinho das montanhas e com a palestra Comunicação e o Poder Público, recebendo Jorge Duarte, que é assessor da Subsecretaria de Comunicação Institucional da Presidência da República. No encontro, o convidado falou sobre a comunicação feita pelo governo e a ideia de que o Estado precisa se comunicar melhor com a sociedade. No país, existem atualmente 487 cursos de jornalismo que formam mais de 20 mil profissionais todos os anos. E a trajetória das assessorias de imprensa no Brasil, que é o mercado para estes novos profissionais, foi abordada no encontro, assim como a formação universitária e as constantes mudanças no setor de comunicação. Quanto mais a gente refina a comunicação, quanto mais a gente dá informação segmentada, adaptada para o interesse de cada público, de cada área de açaí, mais eficiente a gente é em comunicação. E o governo tem que se preocupar com isso. O governo não lida só com mídia. Em sua palestra, o jornalista Jorge Duarte disse que o assessor de imprensa de órgãos oficiais devem atuar em favor da informação de interesse público. A tendência nos governos é trabalhar para a divulgação do governo e das autoridades. O que a gente está propondo é que se vá além disso, que se crie estruturas de comunicação do Estado, né, com uma visão de interesse público. Ou seja, a comunicação em que o Estado explique para a sociedade o que ele faz e não apenas o governo. Parece que muda pouco, mas na realidade muda muito isso. A gente passa a ter um viés em que o interesse público, o cidadão, ele passa a ter um peso maior relativo do que o peso da divulgação. Ou seja, eu me preocupo com o que o cidadão quer saber e não, por exemplo, o que a autoridade quer divulgar. É fundamental que o comunicador se preocupe com o cidadão, com quem tem direito à informação, com quem tem que ter acesso à informação. Agora, claro, ele sempre vai ter que dar as informações de interesse do governo. Eu acho que a gente está numa sociedade de muitas transformações e eu acho que as faculdades têm que achar uma maneira de preparar o aluno para as transformações, para a mudança. As faculdades têm que ensinar o estudante a aprender. Então, por exemplo, assim, eu acho que hoje empreendedorismo é uma coisa absolutamente normal em comunicação. A assessoria de imprensa é um grande mercado profissional. Então, as faculdades têm que preparar os estudantes para isso. E eu não sei se a grande maioria está fazendo isso. Eu acho que a partir de cada região em que a universidade está instalada, a partir da lógica local, a faculdade tem que viabilizar um currículo em que prepare efetivamente, porque tu tem uma coisa que é mundo ideal e uma coisa que é mundo real. O mundo real é todos os jornalistas trabalhando em assessoria. Né? Não tem mais espaço nas redações, então o jornalista tem, por exemplo, tem que se preparar para trabalhar em redação, mas ele tem que trabalhar preparado para trabalhar em assessoria. E na assessoria não é só a questão de relacionamento com o jornalista, tem que trabalhar com planejamento de comunicação, tem que trabalhar com comunicação integrada, uma série de coisas que eu não sei se as faculdades estão preparando. Jorge Duarte ainda abordou as questões que devem ser discutidas sobre o jornalismo atual. Base ética, a base de compromisso com a sociedade, a base assim, de estratégias do jornalista se posicionar em termos de identidade no mercado profissional, acho que isso é fundamental. Acho que tem que ter muita discussão sobre isso. Acho que, de alguma maneira, os jornalistas hoje têm uma crise de identidade. O jornalismo hoje não é o mesmo de 20 anos atrás. E eu não sei se a gente não está ensinando um jornalismo de 40 anos atrás. O repórter da revista Carta Capital, Leandro Fortes, falou na sua palestra sobre as dificuldades da profissão e a popularização dos cursos de jornalismo. O profissional, que já trabalhou em grandes revistas do mercado nacional, também abordou o posicionamento das assessorias de imprensa e dos repórteres que trabalham em redação, já que atualmente a grande oferta de trabalho vem das assessorias. Ele terminou seu discurso alertando os colegas de profissão em relação à cobertura política no país e à manipulação da mídia. As professoras da FAESA, Érica Lene e Fátima Kogo, foram convidadas pelos organizadores do evento para apresentar os trabalhos de mestrado. Érica, que já atuou como repórter nos principais veículos impressos do estado, falou da crise no jornal Gazeta Mercantil, tradição e ruptura no jornalismo econômico brasileiro.
Já Fátima Kogo apresentou o trabalho com a pesquisa sobre a ética no cotidiano da prática pedagógica de professores e alunos no projeto Espaço Cidadão do curso de jornalismo da FAESA, onde os alunos do 6º e 7º períodos produzem matérias para a televisão. Essas matérias você confere logo após o Jornal da FAESA. O lançamento de 3 livros de autores capixabas foi uma das atrações da Noite Cultural. Destaque para João Barreto, que reuniu parte de suas análises de filmes publicada na imprensa na coletânea Ver e Contar, Cinema, Literatura e Jornalismo. Enquanto a noite chegava e alguns participantes decidiam se esquentar do frio através da lareira ou tomando um bom vinho, tiveram aqueles que prestigiaram o programa cultural da noite, o lançamento de 3 livros de autores capixabas. O jornalista e professor da FAESA, João Barreto, reuniu parte de suas análises de filmes publicada na imprensa na coletânea Ver e Contar, Cinema, Literatura e Jornalismo. A obra chega no momento que se questiona se ainda haveria espaço para o crítico com a atual overdose de informação. Foi um trabalho de crítica, você faz uma opinião, acabou. Sobre o registro, o cara tá falando, né, tá opinando, tá mandando a gente ver, tá falando que isso não tá articulado legal, não sei o quê. Então, esse é um trabalho que destaca. As pessoas me conheciam muito mais como crítico do que como repórter. Ver e Contar aborda o tempo em que o autor foi repórter, fazendo um mosaico de múltiplas referências montado a partir de fragmentos de várias pessoas. É um livro assim, todo ambíguo, todo atravessado, né? Quando eu comento, tem uma parte que eu comento livros de cineastas. Eu comento 2 livros que não são de escritores, são de cineastas, né? O Pasolini e o Almodóvar. Eu quero que ele identifique os textos, como é que eles são diferentes e uma plasticidade do próprio texto mesmo. O gosto de experimentar a escrita, de trocar palavra, de brincar com ela. Barreto dividiu o livro em 2 partes, Ver e Contar, com ensaios literários sobre comunicação e cinema, e Modo de Ver, que reúne 48 críticas de sua autoria, publicadas na extinta sucursal do jornal capixaba Gazeta Mercantil. Já o repórter fotográfico Carlos Antonini lançou o livro Retrato do Gesto. A obra, que começou no ano de 1987, quando ele tirou a primeira foto, é resultado do projeto de uma exposição fotográfica de dança. As primeiras fotos registradas são em 1987, então quando eu comecei não tinha pensamento nenhum de publicação. O objetivo principal do autor era registrar o movimento da dança capixaba, já que não existe nenhuma obra sobre o assunto no estado. Essa foi... Mas eu tenho tudo registro das companhias profissionais de Vitória, que coincidiu, quando comecei a fotografar em 87, foi o surgimento da dança profissional. Outro lançamento foi a obra Imprensa Brasileira, Personagens que Fizeram História. A jornalista Jussara Brites, uma das escritoras, diz que a obra é resultado de pesquisa da rede Alfredo de Carvalho. Essa rede tem um propósito de escrever a história da imprensa no Brasil, porque ela vai comemorar 200 anos em 2008. O projeto, que foi lançado no ano 2000 pela Cátedra Unesco, é liderado por José Marques de Mello. Brites ficou com a responsabilidade de pesquisar e contar a história do personagem João Calmon. Ele trabalhou pela implantação da imprensa no Brasil inteiro e, além disso, ele lutou muito pela educação. Tanto que, enquanto senador, ele também, você vê que personagem importante, né, que o Espírito Santo ofereceu para o país. Não só o desenvolvimento da televisão, um meio de comunicação importante, também a destinação, por exemplo, de verba para a educação. Para os escritores, a segunda noite terminou com uma legítima e prestigiada noite de autógrafos. Eles estão a postos a qualquer momento para levar a notícia até você. Podem trabalhar para sites, rádios, revistas ou emissoras de televisão. Ele precisa aprender a ganhar velocidade sem perder a concentração. Estudar a pauta antes de sair para a rua, lidar com um tempo curto, fazendo o melhor texto possível e entrevistar, absorvendo a alma do entrevistado.
O repórter Guilherme Silva conversou com grandes nomes da imprensa nacional e apresenta para você a profissão jornalista. O jornalista tem como alimento a notícia. Ele tem que ser objetivo, claro e direto. Tem que ter em mente que um dos seus papéis é tornar públicos os fatos. Para isso, opções não faltam: rádio, jornal, TV, revista e internet. Você pode escolher, mas antes, saiba um pouco sobre o funcionamento das redações. Lá, o trabalho não para. Mal terminou uma edição do jornal, já começa o trabalho do dia seguinte. Escolhe o texto, escolhe as imagens, as manchetes. Em qualquer veículo, é sempre uma corrida contra o tempo. E para você conhecer mais sobre a profissão, o Jornal da TV Faesa recebeu 2 grandes nomes do jornalismo brasileiro para um bate-papo. Eu comecei a carreira profissional mesmo na Editora Abril, num grupo de revistas que chamava Grupo Técnico. Publicava Máquinas e Metais, publicava Médico Moderno, algumas revistas desse tipo. E ao mesmo tempo eu comecei a escrever no jornal alternativo, que chamava Amanhã, da Faculdade de Filosofia, que foi a matriz de onde se formou o grupo, que depois lançou jornais importantes como Opinião, Movimento. Minha carreira começou em Salvador, eu aprendi o ofício trabalhando nas ruas de Salvador como repórter de cidade, que é uma das melhores escolas que tem de jornalismo. Trabalhei um tempo também em televisão, fui repórter de TV em Salvador e depois me mudei para Brasília em 1990. A primeira vez que eu entrei numa redação, em 1986, primeira vez que eu entrei eu falei, é aqui, esse aqui é o lugar que eu quero ficar. E estou indo em redação desde então. O papel do repórter é buscar os fatos, a reconstituição dos fatos, né? Então ele tem que sair à rua, ele tem que falar com as pessoas, ele tem que pesquisar, tem que estudar e ele tem que trazer essa informação para o jornal, né? Então, esse é o papel do repórter e do ponto de vista dos gêneros jornalísticos, a reportagem justamente é aquele relato detalhado, circunstanciado de fatos importantes. O verdadeiro e único papel do repórter é o de fiscalizar o poder público e os poderes constituídos em prol da sociedade, né? O repórter faz isso por ser uma missão profissional e por ser a função social do jornalismo também. O jornalismo tem uma função social, ele não é só de dar emprego para jornalistas e produzir matérias para veículos. A função do jornalismo ela é de, primeiro, ser guardiã da verdade, e segundo, decodificar para a sociedade, para o leitor, os mistérios que estão envoltos, sobretudo no espaço público brasileiro, né? Então, se você aprende a descobrir, a apurar as coisas e a decodificá-las de maneira a torná-las claras e compreensíveis para o leitor, você cumpriu a sua missão. O bom repórter é a pessoa que tem uma boa caderneta de telefones, com fontes, com pessoas que conhecem as coisas, que estão muito bem situadas, que são de confiança e que lhe dão informação fidedigna em confiança. Esse é o bom repórter. O habitat natural do repórter é a rua. Ele só volta para a redação, mesmo assim quando não tem um laptop, ele volta para escrever. O repórter que fica muito na redação, ele acaba perdendo a visão de mundo que é preciso. Você precisa humanizar o seu trabalho. O contato humano e físico com as pessoas e com os ambientes é que dá para o repórter a dimensão exata daquilo que ele tem que escrever. Só o dado, só a informação por si, ela não tem valor nenhum. Você não entrevista papel, você não entrevista números, você entrevista pessoas, né? Você se imiscui em instituições, você precisa estar dentro delas, você precisa tocá-las, apalpá-las, você precisa sentir o ambiente. E isso é fundamental no trabalho do repórter. O repórter tem que estar na rua. A profissão de repórter, se você se dedica a ela, ela acaba te levando para lugares muito distantes. Eu já fui para a Antártica 2 vezes, né? Conhecer a presença brasileira na Antártica. Já fui para a África, para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, para a América do Sul. Recentemente eu estive na Bolívia. As melhores histórias de todo repórter, eu acho, são aquelas que são matérias que se revertem em consequências interessantes, consequências sociais, né?
Quando você faz uma matéria e essa matéria transforma de alguma forma, mesmo que sutilmente, aquela realidade por onde você transitou. A ética que a gente ensina hoje nas escolas, nos cursos de jornalismo, é muito pouca e muito descolada da realidade que vai ser encontrada no mercado. Formar bons profissionais. Se eles vão ser éticos ou antiéticos é uma opção pessoal. Isso não é uma doença que nasce com as pessoas. Uma hora na sua vida você opta se você vai ser um bom profissional ou um mau profissional. Você opta se você vai se vender ou se você vai manter a sua integridade. A vida é feita de escolhas, então no jornalismo não é diferente. Você, uma hora da sua vida, você vai ter que fazer escolhas. Eu vou me submeter a um patrão que manda eu fazer matérias que são antiéticas? Ou eu vou dizer não? Se eu me submeter, eu vou ser o tipo de repórter que faz matérias desse tipo. E isso vai ser cravado na sua testa e todo mundo vai te ver assim. Agora, se você diz não, você vai ser o cara que diz não. E isso, ao contrário do que a gente imagina, nos fortalece na profissão, ao contrário de nos enfraquecer. Isso nos garante mais empregos do que nos joga no desemprego. Isso nos dá mais cancha do que nos torna vulneráveis. Ou seja, a diferença, os bons profissionais são pinçados mais tarde porque são honestos. A gente precisa modificar as redações pela base, que são os repórteres, que são os jornalistas. Não aceite fazer trabalho sujo, porque no dia que não tiver ninguém para fazer, não vai ter trabalho sujo na imprensa. De todas, nenhuma dúvida. Por quê? Porque ela te dá conhecimento, ela te dá mobilidade, entendeu? Ela te dá uma compreensão do mundo que poucas pessoas podem ter, porque se deslocam um pouco, porque em muitas profissões você não é obrigado a compreender o mundo para compreender o que faz. Na nossa profissão nós temos que compreender o mundo para compreender o que a gente faz. E nós temos que ir para o mundo, nós temos que conversar com pessoas, temos que bater nas portas das pessoas e fazê-las abrir as portas e fazê-las falar, né? Nós temos que arrancar a informação de pessoas que nem sempre querem passar essa informação. Então você vai desenvolvendo uma personalidade muito específica, que é a personalidade jornalista, e você aprende muito, porque você trata com tantas generalidades, você acaba sendo um especialista em generalidades. Você me pergunta um pouco sobre guerra, um pouco sobre economia, um pouco sobre política, eu sei um pouco de tudo, porque eu mexo com um pouco de tudo. Além do que, quando você se torna repórter de verdade, você conhece lugares do mundo que certamente você não conheceria se fosse, sei lá, dentista, né? Eu jamais teria me empenhado na África, ou na Antártica, ou na América do Sul, né? ou na América Central, ou na Europa, por minha conta. Eu jamais conheceria o Brasil como eu conheço cada buraco do Brasil por minha conta, né? ou por iniciativa própria. É uma coisa que o jornalista vai se colocando no lugar. Então eu conheço índio, conheço sem terra, já cobri conflitos, já ajudei a tirar mortos de desabamento, já ajudei pessoas de tudo que eu já fiz, eu devo ao jornalista. Então eu não vejo profissão melhor do que jornalismo. Acho uma profissão digna, muito, muito correta, nem sempre compreendida, mas acho sobretudo uma profissão gratificante, uma coisa que todo dia eu acordo e falo assim, puta, hoje eu vou trabalhar. Diferente de gente que acorda e fala, meu Deus, hoje eu tenho que trabalhar. Eu não, cada dia que eu acordo, pô, hoje é mais um dia para eu sentar, apurar, para eu escrever, para eu publicar a matéria, para mudar o mundo à minha maneira. O jovem tem que tomar muito cuidado ao entrar nessa profissão para não se deixar anular por ela. E eventualmente até considerar não entrar na profissão. E se entrar, colocar como critério principal de tomada de decisões aqueles convites, aquelas oportunidades, aquelas funções que permitem a ele preservar a sua saúde mental e a sua autonomia intelectual. E não o salário, ou a glória, O Jornal da FAESA termina aqui. Para você, uma boa noite e até a próxima edição. Mm-hmm.